Olá a todos. Infelizmente não é possível estar presente online no dia de hoje e assim sendo eu decidi gravar este vídeo. Obviamente não é a mesma coisa, mas espero que vos possa dar uma ideia daquilo que eu planeava falar hoje. E a pergunta é a seguinte: será possível dividir uma pizza em 3 partes exatamente iguais usando apenas a divisão por 2? Ou se quisermos, suponhamos que na primária vocês aprenderam a dividir por 2, mas faltaram à aula onde deveriam aprender a dividir por 3. Será que perderam alguma coisa por faltar essa aula ou não? Portanto, suponhamos que eu tenho uma pizza e eu gostaria de dividi-la exatamente em 3 partes iguais, em que eu tinha 1/3 da pizza aqui, 1/3 da pizza aqui e 1/3 da pizza aqui. Eu quero resolver este problema. A primeira coisa que eu posso fazer é simplificar o problema. Em vez de trabalhar com uma pizza, posso trabalhar com um intervalo. Posso trabalhar com o intervalo 0,1, porque trabalhar com uma pizza ou com o intervalo é a mesma coisa, porque eu posso se identificar o 0, se colar o 0 e o 1, fico exatamente com esta circunferência, com este ponto identificado. E, portanto, o problema que eu quero resolver é tentar encontrar este 1/3 aqui, este ponto que está aqui, que algures no intervalo 0,1 estará algures aqui, 1/3, mas eu apenas sei dividir por 2. Portanto, como é que eu vou conseguir encontrar este ponto a vermelho? Bom, a primeira ideia é no intervalo 0,1 dividi-lo ao meio. Se eu dividir o intervalo 0,1 ao meio, eu fico com 1/2. 1/3 vive no intervalo entre o 0 e o meio, portanto, talvez o que eu possa fazer é dividir o intervalo 0, 1/2 ao meio, fico com 1/4. Depois, 1/3 vive entre 1/4 e 1/2, posso dividir o intervalo 1/4 e 1/2 ao meio, fico com 3/8, etc. Portanto, na realidade, eu acabo de construir uma sequência, que eu chamo A0, A1, A2, A3, A4, em que eu utilizo única e exclusivamente divisão por 2. Portanto, o A0 é o meu 1, o meu A1 é o 0, o meu A2 é obtido dividindo ao meio, mas matematicamente dividir ao meio corresponde a fazer uma média, corresponde a eu agarrar em 0, somar com 1 e dividir por 2, é portanto 1/2. O A3 corresponde a dividir ao meio corresponde a fazer uma média, ou seja, eu agarro no meio, no 0, somos e divido por 2, fico com 1/4. O A4, a mesma coisa, é uma média, portanto eu agarro no A4, no 1/2, somos e divido por 2, fico com 3/8, e por aí fora. E na realidade o que eu obtenho é uma sequência em que o termo AN mais 1 é obtido a partir do termo anterior, somando ao termo anterior ao anterior, ou seja, o AN menos 1, e dividindo por 2, fazendo a média dos dois anteriores, e isto para tudo o n maior ou igual do que 1. Obtenho esta expressão, esta fórmula recursiva da minha sequência. Por exemplo, nós verificamos que, verificamos aqui que o A4 é na realidade obtido a partir do anterior e do anterior ao anterior, ou seja, 1/2. E fazendo a média do anterior com o anterior ao anterior, etc. Fico com esta expressão, mas se eu tiver esta expressão da minha sequência, uma vez que é uma expressão recursiva, ela não é muito explícita, eu não consigo responder à pergunta inicial. Eu não sei, não tenho a garantia, não tenho a certeza se esta sequência, na realidade, vai me permitir obter o 1/3 ou não. Portanto, o ideal seria ter uma expressão desta sequência que fosse explícita, tivesse uma fórmula para ela. E é essa a ideia que eu queria transmitir hoje, obter esta forma explícita desta sequência. Portanto, para obter essa forma explícita, eu começo por simplificar mais uma vez o problema. Posso considerar a seguinte função do plano no plano, R2 para R2, a função f, que faz o seguinte, que envia o vetor xy no vetor em que eu faço a média das coordenadas x e y, e na segunda coordenada coloco x. Esta é a minha função. E o que é que eu posso observar usando esta função? Que o valor desta função no vetor 0,1
é o vetor 1/2, se usar a definição, 0. Se eu iterar esta função, se fizer duas vezes esta função, aplicar duas vezes esta função a este vetor, corresponde a aplicar a função f a este vetor, e se eu usar a definição, vou obter 1/4, 1/2. Se aplicar 3 vezes a função ao vetor 0, 1, eu vou aplicar a função f a 1/4, 1/2, ou seja, eu vou obter 3/8, 1/4, etc. E, portanto, eu chego à conclusão que, na realidade, se eu aplicar n vezes a função ao vetor 0, 1, o que eu obtenho é o termo a n mais 1 e o termo a n. E isto para todo n maior ou igual do que 1. Portanto, a primeira observação chave na resolução do nosso problema é a seguinte, é que o que eu estou à procura, o meu termo an, da minha expressão, é, na realidade, a segunda coordenada, de o valor da minha função aplicado n vezes ao vetor 0, 1. Ok? Portanto, este é o meu primeiro ingrediente que me vai permitir resolver o problema e vamos, uma vez que é o primeiro ingrediente, vamos chamar o ingrediente número 1. Ok. Outras observações que eu posso fazer acerca desta função. Eu quero compreender esta função, o valor desta função no 0, 1. Portanto, vamos começar por definir ou escrever, desenhar um eixo cartesiano. Peço desculpa. Ok. Ok. Portanto, o vetor que eu estou interessado em compreender é o vetor que está aqui, o vetor 0, 1. É difícil perceber o comportamento da função neste vetor 0, 1, mas existem outros vetores para os quais eu compreendo muito bem a função. Por exemplo, o vetor, este vetor aqui, o vetor 1, 1, é um vetor para o qual eu compreendo o comportamento da função. Quando eu faço a função aplicada ao 1, se eu usar a definição, eu obtenho 1 mais 1 a dividir por 2, por definição 1, e isso é exatamente 1/2, ou seja, a função aplicada a este vetor obtém o próprio vetor, nada mexe. Okay? É um ingrediente importante. O outro ingrediente, eu também compreendo o comportamento da função noutro vetor, nomeadamente neste vetor aqui, no vetor 1 menos 2. Se eu aplicar o f ao vetor 1 menos 2, se usar a definição, isto é 1 menos 2 a dividir por 2, 1. Se fizer o cálculo, isto é igual a menos 1/2, 1, que eu posso reescrever como sendo menos 1/2 a multiplicar pelo vetor original 1 menos 2. Ou seja, o que é que acontece a este vetor quando eu aplico f? O seu sentido muda. Eu vou ficar exatamente com este vetor aqui, que tem um sentido contrário e a sua norma é apenas metade do vetor original. Ok? É este o comportamento da função neste vetor. Portanto, estes são outra vez ingredientes importantes que eu vou usar para resolver o meu problema. Esses são os segundos ingredientes, portanto, vamos dizer que é o ingrediente número 2. Ok. Mais observações que eu posso fazer acerca desta função. Se eu tiver um qualquer escalar, um número real, e um qualquer vetor no plano, há uma construção que eu posso fazer, que é multiplicar este escalar por este vetor, que por definição é um novo vetor em que a primeira entrada é o lambda x e a segunda é o lambda y. Por exemplo, se eu tiver o vetor 1, 1 e o escalar 2, eu posso multiplicar duas vezes este vetor e eu vou obter este vetor aqui, que é o vetor 2, 2. Ok? E agora, esta função tem a seguinte propriedade. Quando eu aplico esta função a este vetor,
isto é exatamente igual a eu passar o lambda para fora, como vocês costumam dizer, ou seja, é lambda vezes o valor da função no xy. É uma propriedade extremamente importante desta função, que eu vou deixar para exercício, para vocês. É um ingrediente número 3, que esta função tem este comportamento, ok? Vai ficar para exercício, para vocês conseguirem provar isto. Ok? Tem este comportamento, esta função. Por exemplo, qual é que será, sabendo este comportamento, qual é que será o valor da minha função no 2, 2? Eu posso fazer o seguinte exemplo. O valor da função no 2, 2. O 2, 2 é 2 vezes o vetor 1. A função tem este comportamento, o 2 passa para fora, mas eu sei o valor da função no 1, que é 1, é 2 vezes 1, ou seja, eu obtenho 2, 2. Novamente, o vetor 2, 2 fica parado por f. E, na realidade, este comportamento é o mesmo para qualquer vetor neste eixo. Neste eixo diagonal, a função está completamente parada. Todos os vetores ficam parados pela função. Portanto, neste eixo, eu tenho uma compreensão completa do comportamento da função no eixo. Ok? Tudo bem. Mais, outra propriedade importante da função é a seguinte. Se eu tiver dois vetores, x e y no plano, e x' e y', eu posso somá-los. Posso somar estes dois vetores e obter um novo vetor no plano, que por definição eu somo coordenada a coordenada. E esta função f tem esta propriedade, chamada uma propriedade de linearidade, que o valor da função na soma dos vetores é igual à soma do valor da função em cada um dos vetores, separadamente. Okay? Portanto, é mais uma propriedade, mais um ingrediente que eu vou usar para resolver o meu problema. É o meu ingrediente número 4. E, mais uma vez, eu vou deixar como exercício para vocês tentarem mostrar esta igualdade. Okay? Agarram em dois vetores quaisquer e verificam que isto funciona. Okay? Portanto, o que é que ela me diz? Se eu conhecer o comportamento da função nos dois eixos, eu consigo compreender o comportamento da função neste eixo. Mas eu também compreendo o comportamento da função neste eixo, porque, na realidade, o que é que acontece neste eixo? Todo o vetor, o sentido do vetor muda, é invertido, mas a sua norma passa a ser metade. Isso é verdade para o vetor 1 menos 2, quando aplica f ou 1 menos 2, e é, na realidade, verdade para qualquer vetor deste eixo. Portanto, eu compreendo a função nestes dois eixos diagonais. Qualquer vetor que eu possa escrever como uma soma de vetores que vivam nos eixos diagonais, eu também compreendo a função. É o que esta propriedade número 4 me está a dizer. Assim sendo, o ideal seria eu agarrar no vetor que eu estou interessado, no vetor 0, 1, é este vetor que eu estou na realidade interessado, e conseguir escrevê-lo à custa de vetores que vivam neste eixo. Conseguir escrevê-lo como um vetor aqui neste eixo, porque eu compreendo o comportamento da função neste eixo, e tentar escrevê-lo como um vetor aqui que viva neste eixo, porque eu consigo compreender o comportamento da função neste outro eixo. Portanto, de alguma maneira eu quero encontrar um A e um B, uns escalares A e B, para os quais geometricamente isto se verifica, ou seja, que o vetor 0, 1 seja a soma destes vetores. Se eu quiser escrever isso matematicamente, o que é que eu estou a perguntar? Eu estou a perguntar o seguinte: quero escrever o meu vetor 0, 1, que eu estou interessado, como à custa do vetor 1, para o qual eu conheço o comportamento da função, e do 1 menos 2, para o qual eu conheço o comportamento da função. Quero escrevê-lo à custa destes dois, ou seja, quero encontrar os escalares A e B para os quais eu tenho esta igualdade. Eu posso reescrever isto, coordenada a coordenada, diz-me que o A é A mais, o 0 é A mais B e que o 1 é A menos 2B. Se eu resolver este sistema linear, eu fico com A é igual a menos B, o 1 é igual a menos B menos 2B, ou seja, que o A é igual a menos B, que o 1 é igual a menos 3B, ou seja, que o A é igual a 1/3 e que o B é igual a menos 1/3. Geometricamente, o que é que eu estou a dizer? Eu estou a dizer que o A é, na realidade, 1/3
é 1/3 do vetor 1, 1, ou seja, tem o mesmo sentido do 1, mas passa a ter uma norma de 1/3 do 1, e o B é menos 1/3, mas menos 1/3 porque eu estou a considerar o vetor 1 menos 2. Portanto, tem o sentido contrário do 1 menos 2 e a sua norma é 1/3 da norma do vetor 1 menos 2. Portanto, é este vetor que está aqui. Ok? Portanto, eu consegui encontrar estes dois vetores e, portanto, eu obtive esta igualdade que nos vai ser muito útil para resolver o problema. Vamos escrevê-la. Portanto, eu sei que o 0, 1 é 1/3 deste vetor mais menos 1/3 do vetor 1 menos 2. Portanto, mais uma vez, é um ingrediente importante que nós vamos usar para resolver o nosso problema e é o nosso quinto ingrediente. Penso, o nosso quinto ingrediente. Ok, temos 5 ingredientes que finalmente vão nos permitir resolver o problema que nós estamos interessados. Saber o que é f, a iteração de f, quando começamos com o vetor 0, 1. Então vamos aplicar o f n vezes ao vetor 0, 1. É exatamente isso que eu quero compreender. Vou aplicar f n vezes ao vetor 0, 1. Eu sei, pela propriedade 5, se eu usar este ingrediente número 5, o que é que eu sei? Eu sei que o meu vetor 0, 1 é uma soma de outros vetores. Então eu posso escrever exatamente isso. É o fn do vetor 1/3, 1, 1, mais menos 1/3, 1, menos 2, etc. Agora, o que é que eu posso usar? Posso usar o ingrediente número 4. Porque o ingrediente número 4, ele diz-me que se eu tiver uma soma de vetores e aplicar f, eu obtenho a soma dos f's. E é óbvio que se isto funciona para f, funciona para todas as iterações de f. Portanto, quando eu faço fn. Portanto, se eu aplicar o 4, eu posso, esta soma passa a ser uma soma de fn aplicado a este vetor, 1, mais o meu fn aplicado a este vetor, 3, 1, menos 2. Ok? E agora, posso usar o ingrediente número 3. O que é que me diz o ingrediente número 3? Quando eu tenho um escalar a multiplicar por um vetor e aplico f, o escalar passa para fora. E é óbvio que se isso funciona para f, isso vai funcionar para todas as iterações de f. Portanto, funciona para fn. E se eu usar isso, o que é que eu vou obter? Eu vou obter que fico 1/3 do meu fn aplicado ao 1, soma com menos 1/3 fn aplicado ao 1 menos 2. Certo? Se quiserem, estou a usar demasiados paredes. Ok? E agora, o que é que eu posso usar? Posso usar o ingrediente número 2. Posso usar o ingrediente número 2. O que é que me diz o ingrediente número 2? O ingrediente número 2 diz-me o comportamento da função f em cada um destes dois vetores, no 1 e no 1 menos 1. Portanto, se o valor da função no 1 é 1, 1, quando eu aplico n vezes, é sempre 1, 1. Portanto, isto continua a ser verdade. Mas se o valor da função no 1 menos 2 é menos 1 meio de 1 menos 2, portanto, se o vetor 1 menos 2 passa a ser metade dele próprio com o sentido contrário, quando eu aplico n vezes, eu estou a iterar este procedimento, portanto, na realidade, estou a multiplicar por menos 1 meio n vezes. Ok? Portanto, são estas duas igualdades que eu posso utilizar agora. Portanto, eu fico com 1/3 e aplico o f, vai-me ficar 1, ele não faz nada. Neste caso, fica com menos 1/3 e vai multiplicar. Bem, eu sei o comportamento da função, que é menos 1 meio levantado a n e depois 1 menos 2. Ok? Então, finalmente, se eu usar o ingrediente 1, o que é que o ingrediente 1 me permite fazer agora? O ingrediente 1 diz-me que a coordenada que eu estou à procura, o meu AN, é a segunda coordenada do meu FN do 01. Ok? Portanto, eu já sei o que é o meu FN 01, tenho que olhar para a sua segunda coordenada e é isso que eu estou à procura. Qual é que é a segunda coordenada do FN 01? Bem, é este vetor, a sua segunda coordenada é exatamente, é o meu AN, portanto, é 1/3 que eu tenho na segunda coordenada, mais menos 1/3,
a multiplicar por menos 1 meio levantado a n e a multiplicar por menos 2. Ok? Portanto, qual é a conclusão final? A conclusão final é que eu tenho finalmente uma expressão explícita para a minha sequência. Portanto, o meu AN é na realidade 1/3 a mais 2/3 a multiplicar por menos 1 meio levantado a n, e isto para todo o n maior ou igual do que 1. Ou seja, consegui, através de todos estes passos, passar da minha expressão recursiva da sequência, a qual não me diz se eu me estou a aproximar de 1/3 ou não, até ter uma expressão explícita desta sequência definida recursivamente, que é exatamente esta expressão, esta fórmula, com uma variável n. E agora, olhando para esta fórmula, para esta expressão, o que é que eu concluo imediatamente? Bem, eu posso fazer algumas observações. A primeira observação é que o que é que acontece a este termo que está aqui? Este termo, à medida que o n vai aumentando, ele vai ficando cada vez mais pequeno. Mais pequeno, mais pequeno, mais pequeno, ele vai convergir para zero. Vai ser infinitesamente pequeno. Infinitesamente pequeno. Logo, este termo também. Logo, a única coisa que sobra é 1/3. Ou seja, a resposta ao meu problema, à minha pergunta inicial, se era possível obter 1/3 usando divisão por 2, a resposta não é sim nem não. A resposta é a seguinte, é que o 1/3 é, na realidade, eu posso escrevê-la à custa de divisão por 2, fazendo o limite, quando o meu n vai para infinito, desta sequência a n. Ok? É esta a minha resposta. Está bem? Eu consigo me aproximar de 1/3, eu consigo chegar tão próximo de 1/3 quanto eu queira, usando apenas divisão por 2, mas eu nunca chego exatamente a 1/3. Ok? Mais observações que esta expressão me diz, que me permite concluir, que não me permitia concluir a fórmula recursiva. Outra observação é que os termos AN da minha sequência, eu vejo que eles são superiores a 1/3 quando o n é par, e são inferiores a 1/3 quando o n é ímpar. Porquê? Porque quando o n é par, este valor que está aqui é estritamente positivo, quando o n é ímpar é estritamente negativo. Quer dizer que ao 1/3 eu estou a somar algo ou eu estou a subtrair algo. Ok? Portanto, se eu souber essa informação finalmente, eu posso voltar ao início e deixar uma pergunta para vocês pensarem, que o que é que vocês prefeririam? Se eu fizer a fatia em que eu divido por A 999, preferem esta fatia que está aqui da minha pizza ou a fatia da minha pizza em que eu faço a iteração 1000? Ok? Deixo para vocês pensarem qual das duas vocês vão escolher. Bom, espero que vos tenha agradado e que teve-vos uma ideia de um pouco do que é matemática um bocadinho mais evoluída daquilo que vocês estão habituados. Muito obrigado e bom dia para vocês.